Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de cronologia do Apocalipse. Nessa aula nós vamos falar sobre a sequência dos eventos do Apocalipse, onde vamos estudar sobre as 7 trombetas. Então vamos seguir em frente aí. No último vídeo nós discutimos sobre os 7 selos do Apocalipse que marcam o início da grande tribulação. Nós vimos os motivos e os eventos que irão acontecer no início dessa grande tribulação, e agora nós vamos dar essa continuidade ao estudar os eventos que estão dentro do sétimo selo, que se trata então das 7 trombetas do Apocalipse. Nós vimos que no sétimo selo, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu e ele viu 7 anjos recebendo as 7 trombetas. Dessa forma, dentro do sétimo selo, isso é uma coisa que você precisa entender para compreender melhor essa cronologia do Apocalipse. Dentro do sétimo selo, nós temos então as 7 trombetas do Apocalipse. E é o que a gente vai discutir e aprender um pouco mais aqui na aula de hoje, beleza? Então, a primeira trombeta é o 8º evento do Apocalipse. O que acontece nesse 8º evento do Apocalipse? Vamos ler o texto bíblico. Em Apocalipse 8, fala sobre as trombetas do Apocalipse e diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta. Nós vimos lá que 7 anjos receberam 7 trombetas. O primeiro, então, que é a ordem que ele está demonstrando, tocou essa trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. E aí, o que isso significa, né? Como você está vendo aí na imagem, quando a gente vai analisar os elementos envolvidos nessa trombeta, a gente consegue entender claramente que se trata de uma grande tempestade, né? Saraiva é um outro termo que você pode usar para granizo. Então você vai ter uma chuva aí de pedras de gelo, né? Com granizo. Então vai cair granizo e fogo. O termo grego aqui é o fogo mesmo. O fogo aí provavelmente está relacionado à descarga elétrica, né? Que nada mais é do que um elemento que pode produzir em grandes tempestades que levam a queimadas. Então imagina que eu tenho quedas de gelo, tá? De granizo, com fogo levando a queimada de terça parte da Terra. Então, claramente, isso se trata de uma tempestade, de uma grande tempestade. E aí, vai levar a queimada da terça parte da Terra. Então, observe que não vai ser uma tempestade qualquer. Isso é até importante para a gente fazer distinções, que aí na internet muita gente está ensinando que qualquer tipo de queimada se trata aí da primeira trombeta, e a gente observa que a primeira trombeta é uma tempestade tamanha que vai recair sobre a Terra, sobre regiões específicas da Terra, onde uma terça parte da Terra será queimada. Ele até especifica isso, né? Citando as árvores e toda erva verde. Erva verde é essa vegetação mais baixa, essas gramíneas. Elas são mais suscetíveis a pegar fogo diante de grandes tempestades, de raios, do que a própria árvore, né? Então a árvore, você perceba que ela não é toda, mas sim a gente vai ter queimadas de toda a erva verde. Então lembre-se, primeira trombeta ela vai acontecer dentro do sétimo selo, depois de ter ocorrido os 6 selos do Apocalipse, e aí vai ocorrer uma grande tempestade, onde vai levar a queimada de 1/3 aí dessa vegetação do mundo, beleza? Algo que chama a nossa atenção quando a gente vai ler o texto bíblico é que a gente observa essa expressão aqui, que houve saraiva e fogo de mistura com sangue, né? Provavelmente, isso aqui talvez seja a parte mais obscura aí do nosso entendimento, mas provavelmente se trate de uma chuva de sangue, né? O que é esse fenômeno de chuva de sangue ou chuva vermelha? Ela se dá por conta de elementos que estejam no ar. Quando ocorre a precipitação da chuva, essa chuva tem uma coloração vermelha. Tanto é que ela recebe o nome de chuva de sangue. Então, a expressão aí que João escreveu ao vislumbrar esse tipo de chuva foi essa chuva misturada com sangue, né? Esse fogo de mistura com sangue. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem erupções vulcânicas. Então, você tem erupções vulcânicas onde esses detritos vulcânicos estarão suspensos no ar
Durante a chuva, ela pode adquirir uma coloração vermelha. Isso já aconteceu na história, inclusive. A gente pode ter suspensões de poeiras de solos ricos em óxido de ferro, por exemplo. Isso acontece, já aconteceu recentemente também lá na região da Ásia. Então, esses solos ricos nisso, quando chove, adquire uma coloração também vermelha. E também, outra coisa que pode gerar chuva de sangue é detritos de algas. Esporos de algas podem ficar suspensos no ar. Quando chove, ele adquire também essa coloração de chuva de sangue, tá? Então, a chuva de sangue pode ser desencadeada principalmente por essas três razões. E aí, quando a gente vai analisar os eventos prévios, por exemplo, no sexto selo, que é antes aqui da primeira trombeta, a gente tem lá aqueles sinais cósmicos, lembra? A gente tem grandes terremotos. Lembra que as ilhas da Terra vão se mover do lugar? Isso provavelmente vai gerar erupções vulcânicas. Então é provável, nessa análise lógica aí dos acontecimentos, que esses detritos das erupções vulcânicas sejam responsáveis por essa descrição aí da mistura com sangue, tá? Levando a chuva de sangue. Então perceba que os eventos do Apocalipse, eles realmente chamam a atenção, né? São eventos fora do comum. Por isso que Cristo, ao referir sobre as perseguições, as tribulações que vão acontecer, ele diz que esse momento da grande tribulação, ele será um momento como nunca existiu na história da humanidade e nunca vai existir, né? Então perceba que até mesmo os eventos naturais, que convenhamos, fugirá um pouco do padrão natural aí, eles realmente serão bem diferentes do que estamos acostumados, né? Então, nesse momento, primeira trombeta, grande tempestade, com raios, gerando queimadas de 1/3 da vegetação da Terra. Vamos agora para a nossa segunda trombeta, é o 9º evento do Apocalipse. O que será que vai acontecer nela? Apocalipse 8, versículo 8 diz: O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Essa aqui é uma segunda trombeta, convenhamos, nós não temos grandes dificuldades para o entendimento dela, né? Perceba que eu tenho a ordem, agora é o segundo anjo que toca a trombeta, e ele tem como é comparado a uma grande montanha ardendo em chamas. Então observe que João vislumbrou algo como um grande monte ardendo em chamas que caiu e foi atirado no mar. Observe, né, que a descrição disso aí é muito, né, característico de um grande meteoro, né, um grande meteorito que vai atingir aí o oceano, porque o que vai acontecer? Terça parte se tornou como sangue, e aí, provavelmente essa expressão também esteja relacionada à contaminação dessa água, tendo em vista que isso, inclusive, já aconteceu na história, basta você pesquisar, meteoritos já causaram contaminação de água, transformando também essa água numa coloração vermelhada, principalmente pela presença aí de substâncias ferrosas, substâncias metálicas que podem gerar essa mudança na coloração. Então, tornou essa terça parte em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Então, observe que esse grande impacto dessa grande montanha, desse meteorito, vai gerar a morte de uma terça parte da vida marinha, né? Então, bate muito aí com essa queda do meteoro. E o que vai acontecer também? Terça parte das embarcações serão destruídas. Então, eu vou ter destruição das terças partes aí dos navios, dos barcos, que estarão ali próximo dessa grande região de impacto. Eu quero agora caminhar com você, eu vou aproveitar aqui para a gente tentar... o nosso objetivo aqui é a gente usar as profecias bíblicas para a gente conseguir se antever, entender melhor os acontecimentos, né? A gente explora cada palavra, né? Cada frase, para a gente compreender de forma mais próxima possível do que foi profetizado, para a gente se preparar para esse momento. E aí vamos estudar um pouco aqui no mundo o que preencheria esse critério, para a gente ter mais ou menos uma noção de como seria esse grande impacto aí que vai acontecer na segunda trombeta. Veja bem, aqui eu abri o Google Earth para a gente analisar o mundo e vamos tentar entender o seguinte. Perceba que lá o texto
fala que foi uma grande montanha, uma como grande montanha. Então perceba que é uma. A expressão lá grega significa uma mesmo, de uma, tá? É unitário. Então precisa ser um único meteoro, como uma montanha, que vai causar a morte de 1/3 da vida marinha e 1/3 das embarcações. Beleza? Quando eu vou analisar isso, outra coisa, 1/3 da água é contaminada. Quando eu vou analisar os oceanos, eu observo aqui que eu tenho o Oceano Atlântico, eu tenho o Oceano Pacífico, que são os dois maiores. Beleza? Para ser 1/3, né? Os dois maiores. Esse aqui, ele representa em torno de 26% das águas, e o Oceano Pacífico, ele representa em torno de 45% da água. Ou seja, eu vou ter um grande meteorito que vai atingir 1/3, 33%. Provavelmente, então, o local de impacto aí desse grande meteorito ele seja o Oceano Pacífico. Por que ele vai preencher o critério? Primeiro, imagina aqui que um grande meteoro vai atingir. Olha o tamanho do Oceano Pacífico, a gente não para analisar isso, né? O Oceano Pacífico, ele simplesmente preenche uma face da Terra. Olha lá o tamanho dele. Isso tudo aqui é o Oceano Pacífico, olha o tamanho do Oceano Pacífico. Então, imagine um grande meteoro caindo aqui. Ele não vai, obviamente, a depender do tamanho dele, né, atingir toda a extensão do Oceano Pacífico. Então, ele deveria atingir realmente em torno de 33% das águas do mar, né, como ele cita. Então, 33%, ali 1/3 aproximado, seria aí o local onde estaria esse epicentro aqui, do Oceano Pacífico. Então, imagine um grande meteoro atingindo essa região, levando à morte de 1/3 dos animais marinhos, tendo em vista que aproximadamente 1/3 será atingido dos oceanos, certo? E também 1/3 das embarcações. E olha que coisa interessante. Hoje, se você for analisar o tráfico, desculpe, marinho da região dos oceanos, você vai perceber que o Oceano Pacífico ele ocupa aproximadamente 1/3 desse tráfego marinho, sabia? Interessante isso, né? Então essa matemática ela bate muito como como o provável local de impacto, né? Obviamente a gente não tem como afirmar isso, mas o meu objetivo aqui é enriquecer essas informações, associar com a prática, e eu quero te dizer que provavelmente, analisando os dados aí expostos na profecia, provavelmente aqui será o local de impacto desse imenso meteoro que vai levar à morte de 1/3 dos animais marinhos. Beleza? Vamos agora seguir em frente com os nossos próximos eventos do Apocalipse. No nosso 10º evento do Apocalipse, nós temos o toque da terceira trombeta. Então vamos ver o que vai acontecer na terceira trombeta. Apocalipse 8 diz: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos entender então o que é essa terceira trombeta. Primeiro, ele viu que caiu do céu sobre a terça parte dos rios o quê? Olha aqui, uma grande estrela. Então, perceba que João aqui está descrevendo que uma grande estrela, não é uma estrela, é uma grande estrela caiu sobre a terça parte dos rios. Lembre-se que na literatura, já falei isso na primeira aula, na literatura judaica ali do primeiro século, eles olhavam para o céu e viam as estrelas. Então, quando eles olhavam e viam os meteoros caindo, eles entendiam como estrelas. Inclusive, até hoje, muita gente acha que é estrela que cai, né? Hoje em dia, com o avanço do conhecimento, a gente sabe que as estrelas são muito maiores, estão muito distantes, e o que cai sobre a nossa Terra geralmente são corpos celestes, como corpos rochosos, beleza? Mas na linguagem do primeiro século aqui, o que ele descreve como meteoro é estrela. Isso é simples a gente encontrar na Bíblia em várias passagens. Inclusive, lá no nosso sexto selo, a gente tem várias estrelas caindo do céu, como figos, né, verdes de uma figueira balançada por vento forte, né, descrevendo uma chuva de meteoros. E aqui está caindo, então, uma grande estrela. Esse é um outro fato interessante. Uma grande estrela está caindo aqui agora, ardendo como tocha. Olha aí como ardendo como tocha, a visão que João tem. Uma grande estrela caindo do céu, ardendo como tocha, um grande meteorito. E ele caiu
Ele causou o quê? Contaminação de terça parte dos rios e fontes das águas. Isso aqui é uma terminologia que vai nos fazer pensar em água doce. Perceba que na segunda trombeta eu tive acometimento aí de 1/3 do oceano, da água salgada, e agora a gente vai ter o afetamento aqui da água doce, tendo em vista que ele fala de rios e fonte das águas, né? Então perceba que vai cair ali e vai atingir 1/3 da parte das águas. Quando a gente vai estudar sobre a, a forma como a água doce ela é distribuída no mundo, a gente tem uma grande bacia hidrográfica que ela representa aproximadamente 1/3 da água doce do mundo, tá? E a partir dela ali a gente tem fontes de águas, né? 1/3 da água doce do mundo está concentrada numa bacia hidrográfica conhecida por nós, chamada Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica ela preenche esse critério. Para que outras bacias fossem acometidas e 1/3 da água gerasse contaminação, precisaria ser mais de uma estrela caindo do céu. Para que uma grande estrela caia e contamine 1/3 das águas doces, a gente precisa, a única que preenche o critério, na minha análise aí, é a bacia hidrográfica da Amazônia, tá bom? Eu abri aqui essa imagem para mostrar para você desse estudo de 2024, onde mostra a distribuição de água doce pelo mundo, para você ter uma noção do quanto que está concentrado aqui na bacia amazônica. Ela representa 34%, tá, da água doce do mundo. E em segundo lugar, para você ter noção da diferença que é, em segundo lugar nós temos a bacia do Congo e bacia do Nilo, que é em torno de 4%. Então olha a diferença que é e como essa única bacia hidrográfica ela realmente representa aí 1/3 da água doce do mundo. Então demonstra aí muito provavelmente o local aí onde esse grande meteoro vai atingir essa bacia amazônica. E essa aqui é uma imagem onde a gente observa a própria bacia amazônica, o local onde ela alimenta, né, as regiões do mundo. Perceba que a bacia amazônica não é somente no Brasil, no Amazonas, mas ela vai alimentar aqui região do Equador, da Colômbia, da Bolívia. Ela vai também atingir aqui um pouco do Peru, até mesmo a região ali mais ao norte da Venezuela, ok? Então, isso aqui, a bacia amazônica representa aí uma região que vai alimentar em torno de 30 milhões de pessoas. Por isso que a gente vai observar agora no texto o impacto que esse meteorito aí vai causar nessa região. Note aqui no texto, ó, que o nome da estrela ela tem um nome, que é absinto, a gente vai entender, e que essa terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram amargosas. Então observe que eu tenho uma dica aqui. O absinto é o nome que deram aí para esse grande meteorito. Ele vai atingir aqui essa bacia e ela vai contaminar ao ponto das águas se tornarem amargosas, certo? Ou seja, o meteorito vai contaminar essas fontes hidrográficas aí, essa bacia hidrográfica, ao ponto que os homens vão morrer. Por quê? É só a gente analisar aqui esse absinto. O absinto, ele é uma planta que produzia bebida para fins medicinais. Inclusive, até hoje se faz isso, tá? Naquela época se fazia muito mais, é uma planta de origem lá na Europa, na Ásia, né? Onde é, inclusive, o destinatário da carta do Apocalipse. Então, esse público que estava recebendo esse livro do Apocalipse entendia o que era o absinto, né? E essa planta, ela produz uma bebida amarga e também tóxica, por causa dessa substância que se chama tujona. Então, a depender da dose que ela era tomada, esse tipo de bebida, ele poderia causar convulsões, poderia causar tremores nesse paciente, poderia causar icterícia, levar até a morte, tá? Então, essas pessoas que tinham contato com uma dose elevada do absinto, dessa bebida, poderia ter efeitos tóxicos. Por isso que o nome que a gente dá aí, né, que a gente observa no texto, era absinto, né? E ele fala que as águas se tornaram absintos. Por que se tornaram amargosas? Então observe que está tudo muito linkado, né? Ele utiliza
um nome de algo que o seu público entenderia naquele momento, e a gente também, basta a gente pesquisar, né, para a gente entender. E essas águas se tornaram contaminadas. Por que elas se tornaram contaminadas? Que é pela planta que contaminou a água? Não, obviamente que não. Ele está citando o nome que deu por causa do efeito que essa grande estrela causou nessa fonte de água, né? Quando a gente vai estudar também eventos pregressos na história, a gente encontra vários eventos nos quais meteoritos contaminaram águas ao ponto delas se tornarem impróprias para consumo, certo? E aqui o que vai acontecer? Vai contaminar muitas partes dessas águas doces, ao ponto de 1/3 delas serem contaminadas, gerando até mesmo a morte das pessoas que vão utilizar essa água para o seu dia a dia, beleza? Então é isso que vai acontecer aí na terceira trombeta do Apocalipse. Vamos agora para a quarta trombeta, o 11º evento. Nesse 11º evento, a gente vê que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então observe aqui que nessa quarta trombeta a gente também não tem grande dificuldade de entender. Ele diz que foi ferido o sol, a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Se a gente tivesse só isso daí ia ser um pouco complicado. O que ele está querendo dizer com isso, né? Mas ele explicou. Foi ferido para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte, está mais explicadinho ainda, não brilhasse tanto do dia como da noite. Ou seja, a gente vai ter escuridão durante terça parte do dia e durante terça parte da noite. Quem está iluminando o dia, né, conforme Gênesis a gente estuda, conforme a gente analisa na vida, aí é o Sol. O Sol ilumina o nosso dia por algum motivo aí que vai acontecer. Não sei se seja um eclipse, a gente não tem uma noção do que seja. 1/3 desse dia não vai ser iluminado, vai escurecer. O Sol vai escurecer durante 1/3 do dia. E a noite, que quem ilumina aí, vai servir para iluminar a noite, seria a lua e as estrelas, eles também serão feridos, né, nessa linguagem simbólica, na qual 1/3 da noite haverá escuridão. Beleza? Então é isso que vai acontecer aí durante a quarta trombeta. Perceba que todos esses eventos são eventos que realmente assustam. E o objetivo de Deus é justamente esse, é levar juízo para os que habitam o mundo, ou seja, os ímpios, para que eles percebam, né, que chegou o grande dia da ira. Lembra lá que no sexto selo, os reis da terra, os livres, os poderosos, eles vão perceber com aqueles grandes eventos cósmicos que o grande dia da ira de Deus, do Cordeiro, chegou, né? Então perceba aí que o objetivo é justamente esse, mostrar que Deus ele é poderoso sobre tudo, que ele consegue até ferir o sol, até a lua, as estrelas, né? Até mudar o funcionamento normal dessas estrelas, desses eventos aí celestes, ok? Então, esse é o quarto selo. Depois do quarto selo, a gente tem uma descrição interessante no livro de Apocalipse que diz assim, ó: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. Então perceba que João está falando que ele viu e ouviu uma águia, então ele está vendo lá uma águia na visão dele do Apocalipse aqui, voando pelo meio do céu, e ela falava: ai, 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 3 ais, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas. Quando fala voz de trombeta, é o toque da trombeta, tá? Então, a voz do anjo, tá? É a mesma coisa quando ele está se referindo a isso. Dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então, perceba aqui é o seguinte, a gente viu 4 trombetas, são 7. Então, tem mais 3. Então, ele está falando, ai dos próximos. Ai das próximas trombetas. E olha que interessante, ele fala dos que moram na terra. Por que a gente destacou isso aqui? Para você entender que os que moram na terra não é todo mundo, não são todos os habitantes, não. Não são os santos não estão incluídos aqui. Basta você ler essa expressão moram na terra, se você for olhar o original grego morar, ou também é traduzido como habitar na terra, os que habitam na terra. Ele tem várias ocorrências no Novo Testamento aqui no Apocalipse, né? E aqui nem tem todas, inclusive. Quando você for analisar essa expressão, você vai perceber que está sempre se referindo aos ímpios, aqueles que rejeitam a Deus. Então, ai dos que rejeitam a Deus por causa dos restantes das vozes das trombetas. A gente já tem batido aqui na tecla, quando você lê Apocalipse, você percebe que os juízos, eles são sobre os ímpios.
Não é sobre a igreja de Deus, não é sobre os salvos, é sobre os ímpios. Então, ai deles pelo que vem agora nas 3 últimas trombetas do Apocalipse. Então, vamos analisar agora para a 5ª trombeta do Apocalipse, uma das trombetas mais discutidas aí na escatologia. 5ª trombeta do Apocalipse. Olha o que João escreveu. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então vamos lá. Vamos entender o seguinte aqui, ó. Perceba que ele está falando que é uma estrela caída do céu. Perceba que ele não fala que ele viu uma estrela caindo do céu. Ele viu uma estrela caída do céu. Isso é diferente. E o restante também do texto te faz entender que essas estrelas caídas não está se referindo ao meteoro aqui em Apocalipse 9. A estrela de Apocalipse 9, daquele trombeta. Não é um meteoro. Por quê? Primeiro, ela recebeu, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Um meteoro vai ter uma chave do poço? O que é a chave quando a gente lê Apocalipse? É autoridade para abrir, para fechar aquele lugar. Por exemplo, Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade sobre a morte e o inferno. Certo? Porque ele venceu na cruz. Ele ressuscitou. Por isso que ele tem essa autoridade. E aí, o que acontece aqui? Essa estrela caída do céu, ela tem a chave do poço do abismo. Estrela caída em Apocalipse, como você vê nessas ocorrências aqui, Apocalipse 12, 9, é muito claro lá em demonstrar que são anjos caídos. Isaías 14, de 12 a 15, fala isso, Ezequiel também, tá? Então, estrela caída significa anjo caído. Ele tem a chave do poço do abismo. Quando você vai estudar o abismo, principalmente lá em Lucas 8:31, quando Jesus vai expulsar os demônios ali do Gadareno, os demônios imploram para Jesus para que eles não os mande para o abismo. Abismo é um local de aprisionamento de espíritos malignos. A gente observa, por exemplo, que Satanás, quando ele for preso no início do milênio, ele será lançado e acorrentado lá no abismo. Beleza? Então, essa estrela caída foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Para quê? Para ela libertar o que vai acontecer aqui. Ela vai liberar criaturas dali. Ela abriu o poço do abismo. Olha lá com a chave que ela fez, né? Uma linguagem simbólica para isso. E subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Então imagine que essa cena, subindo uma grande fumaça ali, ao ponto que escureceu o sol e o ar. Sabe o que é impressionante aqui quando eu leio isso? É que tem uma comunicação, nesse momento vai haver uma comunicação do mundo espiritual, onde está esse abismo, com o mundo real aqui, com o mundo material. Por quê? Porque vai sair desse poço do abismo fumaça, ao ponto que vai escurecer o céu. A fumaça vai sair do abismo, subiu fumaça do poço do abismo, certo? Né? O poço do abismo aqui, e ela vai escurecer o sol. Olha que coisa interessante. A gente sabe disso, né? A gente sabe que existe comunicação do mundo espiritual com o mundo material aqui. Quando a gente tem, por exemplo, demônios que apoderam-se de uma pessoa, nada mais é do que o próprio componente ali do mundo espiritual agindo no mundo material, né? Isso já acontece, não é nenhuma grande surpresa, mas é interessante como esse abismo aí terá essa comunicação com a Terra nesse momento. E olha o que vai acontecer nesse abismo, ó. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui, que você já está vendo nessa imagem, é que esses gafanhotos aqui não são helicópteros, drones ou qualquer outra invenção que as pessoas que têm a mente muito fértil imaginam sobre isso. Tá? Primeiro que a gente tem um anjo caído com a chave do poço do abismo, que ele vai abrir esse poço e vai sair de lá. Não vai sair desse poço do abismo helicópteros ou drones, não. Lá do abismo, tá? Lembra que o abismo é esse local de aprisionamento de espíritos. Não vai sair helicóptero lá de dentro. Por que ele fala gafanhotos? Porque gafanhoto é uma expressão para dizer que é um enxame. São vários seres que estão saindo lá de dentro. Da fumaça que está saindo de lá, sai vários seres lá de dentro.
E João vai descrever esses seres para a gente. Olha lá, a primeira coisa que ele começa a dizer é que foi dado poder para esses seres como escorpiões da terra. O que os escorpiões da terra têm de poder? Para ferir, para causar dano através de uma injeção de veneno, não é isso? Não causa tormento nas pessoas o veneno? É essa a ideia que ele está querendo trazer. Ele vai explicar isso para a gente, eu não preciso nem inventar aqui coisa não. Ele vai explicar. Olha lá, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, ou seja, não causem danos às vegetações, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Perceba então que o foco, nem o foco, na verdade, o único meio de atuação desses demônios que a gente está vendo aqui serão pessoas que não têm o selo de Deus. Quem são as pessoas que não têm o selo de Deus? São os ímpios. Os salvos, todos têm o selo de Deus. Nós recebemos o selo de Deus, quando a gente estuda o Novo Testamento, quando a gente crer em Cristo. Quando a gente tem fé nele, nós somos selados com o Espírito Santo. Até o dia da nossa redenção. Certo? Quem que esses demônios vão atormentar? Não vão atormentar crentes. Deus não vai permitir que esses demônios fiquem atormentando os crentes. Eles vão atormentar quem não tem o selo de Deus. É claro demais aqui. Lembra lá da águia que falou: ai dos que habitam sobre a terra? Com as próximas trombetas? Começou agora. Essas trombetas, a partir da quinta, sexta e sétima, a gente tem trombetas atingindo diretamente os ímpios, os homens. Enquanto que, se você observou, nas 4 primeiras, a gente tem as trombetas atingindo a terra, as vegetações. É Deus estabelecendo juízo sobre a terra e sobre os homens. Certo? Então, eles vão causar dano como se fossem escorpiões, gerando atormentos a essas pessoas. Vamos seguir em frente. Foi-lhe também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Perceba que a gente tem um tempo definido do tormento que esses homens vão receber. São 5 meses de tormento. Eles não vão morrer com esse tormento, mas eles serão extremamente prejudicados. O seu tormento era como tormento de escorpião. Tá vendo como ele explica? Quando fere alguém. O escorpião, quando fere alguém, causa dor, incômodo, é uma dor aguda, causa formigamento, intensidade de desconforto. É isso que ele vai causar na pessoa. Naqueles dias, olha lá como o desconforto será tamanho. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha que interessante isso daqui. Imagina esse tormento que esses ímpios vão receber nesse momento. Esses demônios vão atormentar essas pessoas, que eles vão desejar ardentemente morrer e não vão conseguir. Eles vão ser atormentados por 5 meses. 5 meses atormentados por esses demônios. E aí olha como João vai descrever o aspecto, a aparência desses gafanhotos, desses enxames de criaturas. Era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Peleja é guerra, batalha. Lembra daqueles cavalos preparados para a batalha? Imagina lá na visão do primeiro século. Aqueles cavalos lá preparados para ir para a batalha. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Aqui não sei se João estava vendo chifre, mas ele via algumas estruturas parecidas como coroas de ouro. Ou seja, brilhava, tinha esse tom amarelado. E o seu rosto era como o rosto de homem. Né? Olha lá, parecia um rosto de homem. Não era um homem, ele não estava vendo um homem. Mas parecia um rosto de homem. Eles tinham também cabelos como cabelos de mulher. O que João quer dizer isso? Cabelos longos. As mulheres usavam cabelos longos. Eles tinham cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes como os dentes de leão, ou seja, dentes afiados. Olha lá as descrições, ó, como dentes de leão, como cabelos de mulher, como rosto de homem, como que coroas, semelhantes a cavalos. Ele está tentando descrever de forma aproximada o que ele estava vendo. Ou seja, era uma criatura diferente do que João já tinha visto. Certo?
Perceba que não tem nada a ver com helicóptero isso daqui. Cabelos de mulher. Não tem nada a ver com drone. Rosto de homem. Certo? Vindo do abismo. Então não tem nada a ver com isso, com essas teorias que se levantam. Esse demônio aqui, ó, eles tinham couraças como couraças de ferro. Ou seja, a sua pele, couraça é o couro, ele olhou e viu, parece ferro, ou seja, deve ser um cinza brilhante. O barulho que as suas asas faziam era como barulhos de carros de muitos cavalos quando correm para a peleja. Imagina lá, ó, os carros de cavalo quando vão para a batalha. Então esse era o barulho que fazia essas asas quando batia. João ouviu isso daí, está descrevendo para a gente o que ele ouviu. Eles tinham na cauda como escorpiões, uma cauda como escorpião, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então perceba que esse ferrão, eles vão ter uma cauda como de um escorpião, é com esse ferrão que eles vão causar esse dano de 5 meses aos homens. Vai ser um veneno que eles vão injetar? Não sei. Ele faz comparações, mas esses demônios vão atormentar esses homens por 5 meses. E ele vai concluir dizendo o seguinte, para bater o martelo aqui e falar, olha, isso é demônio que vai causar. Ele fala, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Eles tinham um rei chamado anjo do abismo. E dá um nome para esse rei aí. O nome desse rei em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Perceba que esse anjo, ou seja, esse demônio, ele é o rei sobre esses enxames de demônios. E é Apolion seu nome. Você sabe o que fica Apolion? Destruidor. É o rei desses enxames de demônios da quinta trombeta. Esses demônios vão atormentar os ímpios por 5 meses durante a grande tribulação. Beleza? Essa foi a quinta trombeta. Vamos agora para a sexta trombeta do Apocalipse, o 13º evento. Na sexta trombeta, João escreve que o sexto anjo tocou a trombeta. E ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Quando a gente estuda Apocalipse 4 e 5, nós vamos conhecer o que é esse altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Tá? Não é o intuito aqui desse vídeo, depois eu posso fazer um específico sobre o trono de Deus de Apocalipse. Mas ele está ouvindo lá, dessa região lá do trono de Deus, e aí ele fala, dizendo, né, esse som aí, ó, o mesmo que tem a trombeta. Dizendo ao sexto anjo, desculpa, então essa voz disse ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esse aqui é interessante, essa trombeta aqui, ó, porque a gente tem 4 anjos que estão juntos ao grande rio Eufrates. Eles serão soltos. A sexta trombeta é quando esses grandes anjos serão soltos. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, olha lá. Esses 4 anjos aí, eles têm esse propósito. Eles vão matar a terça parte dos homens. Lembra que Apocalipse é juízo de Deus contra os ímpios. E os santos? A gente já estudou lá na primeira aula. Os santos serão perseguidos pelo anticristo. A gente vai ter aula sobre isso também, tá? Então, é os 2 eventos acontecendo. Os santos, os salvos, a igreja sendo perseguido pelo anticristo, certo? Recebendo a ira do dragão, que é Satanás, e os ímpios recebendo a ira de Deus. É isso que vai acontecer, o que vai permear aí a grande tribulação. Perceba que esses anjos estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que executem esse plano escatológico. Então perceba que isso demonstra, primeiro, que o Apocalipse vai acontecer assim, tá, o tempo está preparado, agora Deus vai liberar o Apocalipse. Não é assim. Isso já está pré-determinado. Esse plano escatológico já está todo escrito lá no livro de 7 selos. A gente está abrindo ele, está lendo esse livro dos 7 selos, certo? Já está tudo lá descrito. Aqui é um texto que mostra de forma muito clara que eles estão preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. Eles vão matar a terça parte dos homens. E olha que interessante. João, ele vai descrever o número dos exércitos da cavalaria.
era de 20.000 vezes 10 milhares. Isso aqui significa 200 milhões. E ele escreve, eu ouvi o seu número. Ele ouviu o número. Ele ouviu o número. Ou seja, esses 4 anjos eles vão liberar um exército de 200 milhões para matar a terça parte dos homens. É muita gente, né? Esse exército é uma quantidade enorme. Aí a gente vai discutir o que seria esse exército. A gente vai discutir aqui, vamos lá. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, vermelho, de jacinto, provavelmente aqui é um azul escuro, e de enxofre, que é um amarelo escuro, amarelo esverdeado. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, da boca dele, com a boca de leão, saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, como é que os homens foram mortos? Eles foram mortos por esses cavalos, que ele cita como cavalos, né? É a expressão que ele utiliza. Assim como lá na quinta trombeta ele fala gafanhotos para aqueles demônios, aqui ele cita cavalos. Esses cavalos tinham cabeça de leão, era como cabeça de leão, né? Então imagina aquela cabeça grande, talvez uma juba, dentes afiados, boca grande. E dela saía fogo, fumaça e enxofre. E disso que causou a morte de 1/3 dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca, e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes, e tinha cabeça como e com ela causava dano. Então perceba que ele era uma criatura lá que ele viu, como um cavalo, que parecia um leão, a cabeça, e na cauda era como uma serpente, tinha uma cabeça essa cauda lá, e com ela também causava dano. É muito interessante, quando você vai estudar essa descrição dessa figura, você encontra que existia uma figura mitológica persa chamada Mantícora. E a Mantícora é exatamente a descrição dessa criatura. A Mantícora, ela é uma criatura que tem a cabeça de leão e a cauda de uma serpente. E o que conta essa história dessa Mantícora, essa figura mitológica aí? Ela causava morte por destruição brutal dos homens. Ela era famosa por não deixar vestígios nenhum quando ela destruía, comia os homens. Não deixava nem osso, nem resto de vestes, nada. Então, essa provavelmente é a ideia que estava permeando, porque eles deveriam conhecer essa figura mitológica, o destinatário original aqui do livro de Apocalipse. Mas sim, o que isso significa na prática? Tá? Pode ter esse componente histórico aí, né? Como a gente observa que tem demais em Apocalipse. Mas e aí, o que isso significa na prática? A gente não tem como saber exatamente o que seria essa criatura. Provavelmente, pela descrição, pode se tratar de um exército de demônios. Assim como a gente teve na quinta trombeta. Provavelmente é um exército de demônios. Tem aqueles que defendem que se tratam de exércitos reais, de pessoas reais. A grande dificuldade é a gente entender esse número, tendo em vista que são 200 milhões. Depois você pesquisa aí, eu não vou fazer aqui agora, que eu não estou com o número na cabeça, na mente. Pesquisa aí os maiores exércitos do mundo. Junta os 5 maiores exércitos do mundo, se eu não me engano, não dá nem 10% disso daí. Tá? Então, é um número muito alto para ser exércitos. E as descrições deles também não parecem bater com isso. Mas isso aqui, ó, é a minha opinião, tá? É a minha opinião nessa análise que eu faço aqui. Me parece ser mais coerente imaginar que se trata de exércitos de demônios. Se você pensa diferente, comenta para mim aqui nesse vídeo para eu entender a sua visão, me fala os teus argumentos aí para a gente ir crescendo e aprendendo junto. Aí no final da sexta trombeta, então esse exército aí vai matar 1/3 da humanidade, 200 milhões aí desse exército vai matar 1/3. Olha o que vai acontecer. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Quem que ele está descrevendo aqui?
Quem que ele está descrevendo como os outros homens aqui? Mais uma vez, para ficar claro se existe alguma dúvida para você, ele está descrevendo os ímpios. As pessoas que são atingidas pelos flagelos que o Senhor manda são ímpios. São aqueles que rejeitam a Deus. Não é à toa que eles simplesmente recebem e não se arrependem. De que eles não se arrependem? Da sua idolatria, do seu assassínio, da sua feitiçaria, da sua prostituição, dos seus furtos. Características de pessoas que não herdarão a vida eterna. Eles recebem o juízo de Deus. Muita gente pensa, na grande tribulação não tem como as pessoas não perceberem. Beleza, realmente tem gente que vai perceber que é o juízo de Deus, mas elas vão se voltar contra Deus. Elas vão blasfemar contra Deus. E é isso que vai acontecer. Vão receber os juízos e vão se voltar contra Deus. E assim a gente termina nosso 13º evento, que foi a 6ª trombeta. A gente vai agora para a 7ª trombeta. Só que tem um detalhe, a 7ª trombeta é o 14º evento do Apocalipse. E é um evento que tem vários acontecimentos. Que esse tipo de evento, ele merece um vídeo só para ele. A 7ª trombeta do Apocalipse. Várias coisas vão ser declaradas aqui. Várias coisas acontecem na 7ª trombeta. E será o assunto, então, de um vídeo específico, onde a gente vai tratar, então, sobre a última trombeta do Apocalipse, a 7ª trombeta. Beleza? E assim a gente conclui, então, a nossa aula, a nossa segunda aula da cronologia do Apocalipse. Eu espero que tenha sido uma bênção para você, que tenha te ajudado a entender com mais detalhes a revelação bíblica. E eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo, você compartilhasse, ativasse o sininho, né, para você ser notificado quando eu for publicando novas aulas, para que a gente possa desenvolver mais o nosso canal e possa alcançar mais pessoas para que elas conheçam mais sobre as revelações do fim dos tempos. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.